que possamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e a nossa mente, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando dele a sua assistência, que a tua luz possa nos alcançar, nos envolver, nos acalmando, nos confortando, nos consolando, trazendo para nós a cura das enfermidades, trazendo a nós a calma para a nossa mente, o amor ao nosso coração, para que possamos seguir a nossa vida com mais fé, com mais força de vontade, buscando vencer as nossas provas, os nossos defeitos e engrandecer as nossas qualidades. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho na noite de hoje será o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrena, uma rainha de França, Havre, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditavam serem insignificantes a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado à casa pelo convite, pela oportunidade de trabalho. E esse é o tema que a gente escolheu para o dia de hoje, esse estudo desse capítulo. Esse texto que o Frederico leu, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o item 8. O capítulo 2, ele se chama O Meu Reino Não É Deste Mundo. E Kardec, ele pega o texto de uma rainha e coloca no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. E ela começa o texto falando exatamente isso, né? Ninguém melhor do que eu conseguiria entender essa frase de Jesus, que meu reino não é deste mundo. Porque ela sai da terra, ela vai para o plano espiritual como rainha. E ela acreditava que ela seria recebida de lá como rainha. E aí a fala dela é: que desilusão, que humilhação. E ela encontrou pessoas que ela desprezava na terra em uma situação muito acima do que ela se encontrava. E ela era rainha. E ela encontrou pessoas que ela desprezava por não terem sangue nobre, e ela viu uma situação muito melhor. E ela assina uma rainha de França. Essa história, ela me lembra uma outra história que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos itens 19 até o 31, que é uma parábola de Jesus chamada O Homem Rico e Lázaro. Eu vou contar a parábola do meu jeito.
conta Jesus, e Mateus transcreve, que havia um homem muito rico e que esse homem ele usava assim todas as possibilidades que a riqueza lhe dava. Então ele se vestia muito bem, ele comia muito bem, ele morava muito bem. Então ele tinha todas as regalias que o dinheiro era possível lhe dar, ele usava dessas regalias. Morando quase na frente da casa do homem rico, existia um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro também vivia todas as possibilidades que a miséria lhe dava, quer dizer, possibilidades nenhuma. Seu corpo era coberto de chagas, segundo a parábola. Os cães vinham lamber, ele morava na rua, não tinha família. E um dos sonhos do Lázaro era poder se alimentar das migalhas que sobravam da mesa do homem rico. Passou um tempo, o mendigo Lázaro morreu. Passou mais tempo, o homem rico desencarna. E o homem rico chega do lado de lá numa situação de extremo transtorno, de extremo sofrimento. E ele passa por algum tempo, e a história fala que em algum momento desse tormento infernal, ele olha para cima e vê Lázaro no seio de Abraão. Imagino que o homem rico, nesse momento, ele deve ter experimentado ali um misto de sofrimento com felicidade, porque ele viu um rosto conhecido, né? Era o do Lázaro. E ele fala assim: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu vivo num sofrimento terrível. E o pai Abraão fala o quê? Não é possível. Porque você viveu todas as regalias da riqueza na terra e agora você está vivendo as consequências da vida que você viveu na terra. E Lázaro viveu uma vida de escassez e agora ele está vivendo a recompensa de ter vivido essa prova de forma honesta, de forma justa. Mas o homem rico ele não desiste. Aí ele fala assim: Pai Abraão, então faz o seguinte, fala para Lázaro ir lá em casa, eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos. Fala para Lázaro ir lá e dar o testemunho, porque aí os meus irmãos eles não vêm para cá. E o pai Abraão fala: olha, Lázaro, existe um abismo entre nós, de forma que quem está daqui não vai para aí, e quem está aí não vem para cá. E sua família tem Moisés e os profetas. E o Lázaro, o homem rico, não desiste. Mas Abraão, se um dos mortos forem lá e dar o testemunho, eles vão se arrepender, e eles não virão para cá. E Abraão, mais uma vez, fala: se os seus familiares não ouvem Moisés e os profetas, nem que os mortos ressuscitem, eles vão acreditar. E assim encerra a parábola do homem rico e Lázaro. Essas duas parábolas, elas têm algumas coincidências que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa é que uma parábola é uma historinha inventada, né? Uma parábola é uma historinha inventada por Jesus, então não é qualquer historinha, que tem um fundo moral, que tem uma lição a ser aprendida no final. E a carta que está aqui no Evangelho é um testemunho. Então é uma historinha inventada com um testemunho real. E elas têm muita coincidência. A primeira coincidência delas é o próprio roteiro. É muito parecido o roteiro delas, né? É uma pessoa rica na terra, que vivia benefícios, e que quando passa para lá, ela troca de lugar com a pessoa que ela desprezava. É o mesmo enredo, né? Mesma coisa. Então, o homem rico, ele desprezava Lázaro, ele vê Lázaro num lugar melhor, e a mulher rica, e a rainha, que desprezava os seus súditos, de repente vê alguns deles em um lugar muito melhor. Então, o enredo das duas histórias é muito parecido. O ponto de convergência das duas
é a marcação que as duas histórias fazem da distância que existe entre a pessoa que está agora numa situação ruim com a pessoa que agora, depois de desencarnado, está numa condição boa. Vejam vocês que ela fala assim, ó, no texto, ela fala assim, ó, eu vi acima de mim, e ela faz questão de marcar, mas muito acima, olha a distância que ela faz questão de marcar. E na parábola de Mateus, ele fala assim, ó, em tormento no inferno, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão com Lázaro ao seu seio. E ainda, o Abraão ele ainda marca, existe um abismo entre nós. Então, essa marcação da distância que existe entre eles também é um ponto interessante da gente ressaltar. E a coisa mais interessante que eu acho, a coincidência mais interessante, é que os dois não têm nome. Os dois não têm nome. Como é que chama a parábola? A parábola chama um homem rico e Lázaro. Lázaro tem nome? O homem rico não tem nome. Isso é curioso. É como se Jesus quisesse reafirmar nesse texto que ele sabe o nome das pessoas que estão andando pelo seu caminho. Ele sabe o nome das pessoas que servem Jesus. Ele sabe o nome de cada uma das pessoas que estão servindo em seu caminho. A gente tem aquela expressão aqui na Terra, aquela expressão assim, um pobre qualquer. Eu tenho a impressão, se nós perguntássemos para Jesus, Jesus, ok, o pobre chama Lázaro, e o rico? Eu acho que Jesus responderia, é um rico qualquer. E a rainha de França, ela assina uma rainha de França, ela não coloca o nome dela. Também não tem nome. Dizem que essa mesma rainha de França do capítulo 2 é a Isabel, rainha de França, lá do capítulo 11, que escreve um texto chamado Caridade para com os Criminosos. Mas aqui nessa leitura ela não coloca o nome. É como se Jesus, se Mateus, quisesse reforçar a ideia de que as pessoas que estão no caminho cristão, Jesus sabe o nome. Não é porque é rico, não é isso. É porque Lázaro está no caminho, trilhando os passos de Jesus. Então, a partir disso, a gente entende que é o ponto principal dessa leitura. A gente entende, então, que o rei não é real. A realeza da terra não é real. E muitas das vezes nós vivemos esses momentos de realeza nas nossas vidas. A gente é, juiz, advogado, médico, psicólogo, palestrante, é chique ser palestrante, né? Mas isso não é real. Nada da terra é real. Os títulos que se tem na terra, esse poder que a gente acha que tem por ter uma função qualquer, porque eu sou dono, porque eu sou chefe, porque eu sou presidente, a gente acha que a gente tem, a gente se enche de orgulho com isso, inclusive. A gente começa a acreditar que isso é real. E a gente acha que por ser palestrante, por ser espírita, por ser dono, presidente, ou qualquer título que a terra nos dê, a gente acha que quando chegar de lá a gente vai ter esse mesmo privilégio. Não. A realidade da terra não é real. O rei da terra não é real. E é como se esses títulos que nos dão, que a gente conquista, são coisas que pertencem exatamente à terra, que fazem parte do movimento da nossa vida na terra. É como se a gente fosse para o Hot Park,
ficasse uma semana lá e a gente acreditasse nessa uma semana que Caldas Novas é realidade. Não é. A realidade é aqui, Goiânia. A gente tem que voltar a trabalhar, acordar às 5 horas da manhã. Lá é a exceção. Então, os nossos títulos aqui, eles não são reais. E ela fala uma outra expressão que eu acho bem legal, que ela fala assim, ó, aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo, as pessoas que vêm para cá percebem que eles apenas apanharam durante suas vidas sombras e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Eu acho muito legal essa expressão que ela fala de apanhar sombras. E é isso, né? A gente vive na terra apanhando sombras, acumulando sombras, enchendo a nossa vida de coisas que não são reais. Essa expressão, ela me lembra aqueles gatinhos, já viu no YouTube? A gente faz aqueles videozinhos de gatinho, tentando pegar um laser, um pontinho de laser, que a pessoa fica brincando com o laser e o gatinho fica... É mais ou menos isso que a gente fica tentando pegar as coisas da terra e que essas coisas, na maioria das vezes, não são importantes para a vida real. E assim como lá no mito da caverna, do Platão, eles admiravam sombra. Resumindo o mito, existiam pessoas que moravam em uma caverna e havia uma abertura na caverna e que as coisas que passavam lá fora projetavam sombras no fundo e as pessoas ficavam admirando as sombras. Olha lá, passou mais um, olha, passou mais outro. E eles começavam a admirar essas sombras, até que um dia alguém lá da caverna falou, cara, esse negócio está estranho. Ele saiu, foi lá fora e entendeu que a sombra era a projeção do sol. E ele falou, nossa, eu tenho que falar isso para todo mundo, está todo mundo olhando para o lado errado, é para cá, e eles estão olhando para o fundo. E ele chegou lá para falar com todo mundo, pessoal, está errado, isso aqui é só ilusão, essas sombras aqui não existem, é lá, a luz está para lá. E ninguém acreditou nessa pessoa que saiu da caverna. Só ele que tinha visto essa realidade. E estava todo mundo encantado com as sombras. Isso, e esses poderes que nós temos, o dinheiro, o poder, a influência, são coisas que elas servem para cá. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro ele não é fim, ele é meio. Quem trata o dinheiro como fim, entendeu errado. Dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Isso aqui é dinheiro transformado. Isso é dinheiro transformado. Isso é dinheiro transformado. Esse prédio é dinheiro transformado. Dinheiro é uma energia de transformação, ele não é fim. Assim como quem tem poder, o poder não é fim por si só. Um político, uma pessoa influente qualquer, não é fim, é meio. Eu, com o meu poder, eu preciso fazer alguma coisa. O poder também é uma energia de transformação, a influência. Tem gente hoje na internet que fala com 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas. Olha que poder que essa pessoa tem. E isso por si só não é fim. Não pode ser fim. Lá no capítulo 7 do Evangelho, no item 13, tem uma frase que não é exatamente essa, mas o sentido é esse. Ele fala assim, ó, que se um jardineiro pegar uma enxada e entregar para o seu assistente, o jardineiro não precisa falar o que ele tem que fazer, porque está implícito na enxada. Está implícito. Se eu entrego uma enxada para fazer o quê? Capinar, limpar. Se eu entrego um serrote é para quê? Cortar. Se eu entrego um martelo é para quê? Não preciso nem falar. Porque está implícito na própria ferramenta. E quando a gente vem para nossa encarnação, Deus nos mune de ferramentas. E Deus não precisa falar para nós o que nós temos que fazer com essas ferramentas. Nós temos 2 funções. A nossa encarnação tem 2 funções. Uma função coletiva e uma função individual. A função coletiva é que nós colaboramos para Deus, nós somos os assistentes de Deus no jardim terreno. Deus nos entrega as ferramentas e nós aplicamos essas ferramentas
para a transformação física e moral do planeta Terra. Antigamente nós morávamos em caverna. Começamos a morar em, sei lá, como é que chama? Cabana. Depois foi casa de tijolo, casa de ferro. Hoje a gente mora em casa de vidro. Já tem um monte de casa de vidro por aí. Nós estamos transformando a Terra. Esse prédio não existia. Alguém, ou várias pessoas, né, foram capacitadas com ferramentas intelectuais, ferramentas físicas mesmo, energia, força, braço, e fez esse prédio. Somos obreiros de Deus na terra, somos assistentes de Deus nesse jardim. E Ele nos dá a ferramenta. Então, a ferramenta que a gente está falando aqui da realeza na terra, muitas das vezes nós temos esse poder. Se Deus nos dá a palavra, eu vou usar a palavra em benefício da transformação desse jardim. Se Deus me dá a escuta, eu vou usar a escuta em benefício da transformação desse jardim. Se Deus me dá a força, a inteligência, o dinheiro, a influência, o poder qualquer, eu preciso usar isso, porque isso não é fim, é meio, para transformação do mundo. Aplicando isso nas pessoas, eu provoco a transformação moral da Terra. O segundo objetivo da encarnação é individual. É a minha transformação. Então, ao mesmo tempo que eu colaboro com o crescimento da Terra, com a evolução, com a transformação do jardim, ao mesmo tempo também eu transformo a mim próprio. Aplicando essas ferramentas, eu ganho juros, e quando eu desencarno, eu devolvo os juros para Jesus. Olha, você me deu os talentos, está aqui o talento que você me deu, mas os juros que eu apliquei nas pessoas, na transformação moral da Terra. E como que eu faço essa transformação moral? Na leitura ela também traz isso, tá? Ela fala o seguinte: na nossa chegada do lado de lá, ninguém vai perguntar para nós o que nós fomos. Ninguém vai perguntar. O que você foi? Essa pergunta ninguém vai fazer. A pergunta que vai fazer é: qual bem nós fizemos? Ou melhor, quais bens nós fizemos? Quantas lágrimas nós enxugamos? São essas as perguntas que serão feitas. Quem fez mais bem tem um lugar especial. Quem enxugou mais lágrimas tem lugar especial. Para essas pessoas que enxugam lágrimas e que promovem o bem, Jesus sabe o nome. Ele não vai falar, é um palestrante qualquer. Se fizer o bem. Não vai falar, é um advogado qualquer. Se fizer o bem. Só essas duas perguntas que vão fazer. Qual bem você fez? E aí ela fala também que as escadas que levam ao trono da terra não são as mesmas escadas que levam ao trono de Jesus, porque eles estão em lugares opostos. O reino de Jesus não é nesse mundo. Então são escadas diferentes. E quais são as ferramentas que ela fala? Ela fala da abnegação, humildade, caridade e benevolência. Quando nós começarmos a utilizar essas ferramentas, nós estaremos trilhando, caminhando pelas escadas que levam ao reino de Jesus. Abnegação, humildade, caridade e benevolência. Ela diz ainda que é preciso andar pelas urzes, pelos brejos e pelos espinhos. Então é preciso nós andarmos pelos brejos e pelos espinhos para alcançarmos o reino dos céus. William, então eu preciso sofrer a minha vida inteira? Não necessariamente. Eu não preciso andar pelo sofrimento, pela lama do meu sofrimento. Mas eu posso andar na lama do sofrimento da outra pessoa, para tirar essa pessoa. Eu saio do meu trono de rei na terra, calço minhas botas e me disponho a ir onde tem sofrimento, onde tem dor, onde tem espinhos. E ali sim eu consigo ajudar,
aplicar as minhas ferramentas de trabalho em qualquer lugar que seja preciso. Aí eu estou trilhando o caminho do reino de Jesus. Mas enquanto eu estou ainda nos meus tronos, me sentindo como rei, no conforto da minha vida confortável, esse não é o caminho. Ou eu ando pelo sofrimento dos outros para apaziguar, para amenizar, usar as minhas ferramentas, ou, invariavelmente, serão os meus próprios sofrimentos. Mas a gente não precisa chegar aí, né? Não precisa que o nosso sofrimento, que o sofrimento chegue até nós. A gente pode trilhar e salvar pessoas que estão na lama familiar, na lama emocional, na lama do desespero, na lama financeira, na lama... E a gente consegue socorrer. Qualquer um de nós tem ferramentas. Todos nós temos ferramentas para aplicar nesse mundo, para transformar o mundo e, por consequência, a gente se transformar também. E quando a gente fala desse exemplo da mulher, de alguém rico, né, e fazer essa ação de benfeitoria, a gente lembra daquele texto da mulher rica, que ela sai, está no capítulo 13, para quem quiser ler, item 4, é um texto lindíssimo, inclusive. Eu estou perdido no horário aqui, tá? Organizei aqui. Que ela é uma mulher muito rica e ela sai em benefício de pessoas pobres, para ajudar algumas famílias que ela já ajuda com alguma frequência. E no Evangelho ele fala o seguinte, que ela tira suas vestes chiques, né? E veste roupa mais simples para não insultar a miséria, para não insultar, né, a miséria com o seu luxo. Então ela veste roupas mais simples, se adequa ao ambiente onde ela vai, para não ofender ninguém, porque a caridade não é ofensiva. Eu não preciso tirar foto no Instagram para colocar no Instagram das pessoas que eu estou ajudando, né? Eu não preciso. Então ela sai, e inclusive ela leva a filha dela, porque ela começa a dar exemplo para essa filha, para a filha entender que a vida que ela está é uma vida de privilégio, que tem muita gente que sofre, e ela usa essa riqueza que ela tem, essa mulher, em benefício das famílias carentes. E esse exemplo ele é fantástico. Por quê? Que essa mulher dá para a filha. Porque, gente, eu só sei o que é bonito porque eu conheço o que é feio. Só por isso. Eu só vou dar valor ao meu dinheiro quando eu entrar em contato com a escassez. Eu só lembro que eu sou saudável o dia que eu tenho um laudo de doença. Até então, eu nem lembro que eu sou saudável. Então, esse exemplo que essa mulher dá de levar essa filha, minha filha, calça suas botas e vamos na lama das pessoas, para ajudar as pessoas que estão na lama, no desespero. A Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, no capítulo 11, ela fala assim, ó: enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável e sem plena satisfação. Isso é, seguirás vazio, cheio de sombras. Enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável e sem plena satisfação. E aí a gente lembra, né, de pessoas que se entregam, existe um vazio existencial, e as compulsões, elas são isso, né? É um vazio existencial que eu tento preencher com algo externo. A bebida, a droga, o jogo, a alimentação exagerada. E aí, o meu vazio interno, ele não preenche com essas coisas. Eu tenho até um paciente que tem compulsão alimentar, eu falo para ele, cara, a fome não está no estômago, o vazio não está no estômago.
Não está. O vazio é na alma. Não adianta eu preencher com alimento, não adianta eu preencher com cigarro, não adianta eu preencher com jogo, com álcool, com droga. Não adianta, porque não vai encher, não enche. Porque não é no corpo físico, é na alma. É a alma que está vazia. Então, enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, porque o nosso reinado na terra, o rei da terra não é real, seguirás inseguro, instável e sem plena satisfação, isto é, vazio. E para a gente já caminhando, inclusive, para o final, a Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, ela fala o seguinte: o significado essencial da vida repousa no esforço que cada criatura deve começar para anular as paixões dissolventes, colocando em seus espaços emocionais o divino hálito, isto é, o amor que origina de Deus. O significado essencial da vida repousa no esforço, vamos marcar essa palavra, no esforço que cada criatura deve começar a fazer para anular as paixões dissolventes, as paixões que nos inebria aqui na terra, mas que nos corroem, deixar os nossos tronos da terra, mas ao mesmo tempo ir colocando nesse lugar, para a gente não ficar vazio, o divino hálito, isto é, o amor que origina de Deus. Porque senão a gente fica vazio também, né? Então tem que fazer essa transição. E aqui a gente lembra que é mais ou menos a mesma frase. A frase mais consoladora do Espiritismo, para mim, é: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é a pessoa perfeita. É aquela pessoa que não aceita as más inclinações que tem. É a pessoa que não se compraz com o seu orgulho, com as suas mazelas, com as coisas que nós fazemos no dia a dia, que a gente sabe que não está legal, mas a gente não se compraz com isso. E a gente se esforça verdadeiramente, mesmo que a gente não consiga ainda, mas a gente se esforça na mudança. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Não consegui de novo? Eu vou conseguir no outro dia. No outro dia. Não é possível, se a gente tentar 1 milhão de vezes, a gente não consegue. A gente consegue. Então, essa pessoa insaciável, que não aceita as suas más inclinações, esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro cristão. É essa transformação, esse esforço que ele faz. E dessa forma, estaremos trilhando, seguindo esses caminhos, fazendo esse esforço de colocar em nossos lugares dos nossos reinados, dos nossos tronos materiais que a gente acha que são reais, colocar ali, transferir isso para os valores espirituais, o divino hálito, o amor que vem de Deus, e aplicar todo esse amor na terra, nas pessoas que precisam, nas pessoas que estão na lama, nas pessoas que estão sofrendo com os seus espinhos. E para a gente finalizando, tem uma poesia do Castro Alves, que eu gosto muito, que ela fala mais ou menos assim, e eu quero deixar para vocês. Chama Credo. Crê no dever e na virtude. É um combate insano e rude a vida em que tu vais entrar. Mas sendo bom, com este escudo serás feliz, vencerás tudo. Quem nasce vem para lutar. E crê na pátria. Ainda que a vejas presa de ideias malfazejas, em qualquer época infeliz, não a abandones. Pois a glória ainda hás de ver numa vitória fechar cada uma cicatriz. E crê no bem. Ainda que um dia, no desespero e na agonia, mais desgraçado que ninguém, te vejas pobre e injuriado, de toda a gente desprezado, perdoa o mal e crê no bem, e crê no amor, porque se pode a guerra cobrir de sangue toda a terra, levando tudo à assolação,
mas pode, límpida e sublime, caindo sobre um grande crime, uma palavra de perdão. E com esse tema, com esse poesia, a gente encerra, pedindo a Deus que os nossos atos de perdão, de caridade, de benevolência, sejam reconhecidos do lado de lá, e que nós tenhamos a honra de, quando nós partimos para o plano espiritual, que Jesus possa olhar para nós e falar o nosso nome, falar William, João, Maria, Fábio, eu te conheço. Vem para os braços de Abraão. Muito obrigado. Agora chegou um instante em que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, porque eles podem nos oferecer o benefício que precisamos. Senhor Deus, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre nós. Sem a tua proteção, sem a tua bênção, nós somos muito poucos aqui na terra. Mas a tua bondade nos alcança, nos dando os recursos e as forças para prosseguirmos nas nossas tarefas, nas nossas jornadas aqui na terra. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Conduz-nos para o caminho do bem, a fim de que possamos exemplificar os ensinamentos que aqui aprendemos nesta noite. Mestre Jesus, afasta de nós, com a tua bondade, todas as energias, as forças negativas, e que possamos, aliviados com o teu santo benefício, possamos sair daqui mais reconfortados. Que os espíritos amigos nos coloquem as forças do bem, aquelas forças que precisamos estar sempre juntos para a conquista da nossa felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.